A melhor ferramenta de gestão de uma rede franqueada chama-se Programa de Excelência. Nada mais é do que a consolidação de um conjunto de normas. Tá? O franqueado segue as normas, ele tem recompensa, reconhecimento, e a franqueadora o dever de fazer a fiscalização para que ela consiga fazer de forma justa um programa de meritocracia em cima do programa de excelência. Esse programa de excelência tem outros nomes em algumas redes, mas no geral é isso que acontece. A franqueadora cria um conjunto de diretrizes e os franqueados tentam seguir o mais próximo possível da perfeição, pelo menos assim deveria ser, para conseguir ter mais reconhecimento. Essa ferramenta, mais do que o conjunto de normas que a gente vai falar durante esse vídeo, ela tem uma função fantástica, que é a tentativa de deixar o resultado da rede como um todo dentro de parâmetros onde todos possam ser reconhecidos e recompensados. Um dos maiores desafios de uma rede de franquia nada mais é do que, se o bom ele é mais reconhecido, tem mais prêmios e mais vantagem, ele fica ainda melhor. E o ruim, a operação que está ruim, o franqueado que está com problema, se ele tiver só punição, ele vai ficar ainda melhor. E o programa de excelência bem feito, ele é o programa que vai tentar resgatar o franqueado que está ruim e da mesma forma tentar dividir um pouco daquele que está bom para tentar diminuir essa distância do muito bom para o muito ruim e deixar todo mundo mais próximo da média. A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, é um assunto muito importante, daria horas de um bom bate-papo, mas a gente em alguns minutinhos vai passar o essencial aqui para você saber como é que funciona um programa de excelência. Deixa eu só dar meu recadinho aqui antes. Já pensou em ingressar no segmento de franquias? Então a Ferrer Franchise é para você. Fazemos de tudo, desde formatação e consultoria para franqueadores até apoio a franqueados ou aspirantes a franqueado, além de fornecer produtos de educação sobre a área, enriquecendo seu conhecimento com cursos e blogs semanais sobre o mercado de franquias. Esteja à frente. Escolha a Ferrer Franchise. Para quem já está no sistema de franquias, sabe que o programa de excelência ele é exigente. Ele é, às vezes, predador, ele exige muito e o franqueado precisa se doar muito para atender tudo que é pedido pela franqueadora. Não quero assustar quem ainda não conhece. Só quero dizer que isso é normal para redes grandes, redes consolidadas. Quanto maior a rede, maior a necessidade de ter normas que cuidem melhor do negócio. A rede muito grande ela é muito mais valiosa, ela é muito mais fácil de perder a mão. Então vão se criando normas e normas e normas, necessidades de gestão, durante esse período de crescimento, e quando ela chega na idade de grande, ela já está toda travada. A rede pequena, às vezes ela nem tem um programa de excelência, ou ela tem um programa de excelência bastante prático, bastante livre, pequeno. Aqui na Maramix, por exemplo, que é a minha empresa de máquinas de café, que a gente tem um modelo de franquia, a gente tem um programa de excelência tão prático e pequeno que a gente já coloca ele dentro do contrato. Ou seja, você já entra sabendo quais são as diretrizes que a gente vai te cobrar sobre ter excelência, por exemplo, em atendimento, em resultado, em prestação de contas, né? Então, a gente já tem isso muito combinado e cabe em uma página da COF. Nada tão complexo para o franqueado. Mas, gente, em outras redes é uma obrigação ter um negócio super completo, ter bons sistemas, boa fiscalização, boa auditoria, boa consultoria, bons treinamentos. Então, cada um com o seu dinheiro, né? Um dinheirão de royalties, tem que devolver para a rede um dinheirão em prestação de serviço. Né? No caso de uma franquia pequena, às vezes nem tem dinheiro sobrando, que normal é esse, até 20, 30 operações, não tem dinheiro sobrando para ficar criando um monte de programas, porque os royalties pagos pela rede não fazem sentido. Então vamos lá, pessoal, para o sistema de franquias. O que ele é? Nada mais é uma forma de meritocracia. Tá? Se você corrigiu aquele problema na rede, você ganhou um pontinho. Se você bateu a meta de faturamento, outro ponto. Meta de lucratividade, outro ponto. Se você entregou, né, as atividades solicitadas no início do mês pelo seu consultor, mais um ponto. E essa somatória de pontos vai dar para você uma posição num ranking que, dependendo da posição, você vai ter um reconhecimento que pode ser positivo ou negativo. O programa de excelência tradicional, ele vislumbrava principalmente atividades administrativas enviadas a tempo e a contento da franqueadora, bem como arrumação de loja, procedimentos de atendimento, resultado, abastecimento, entre outros. E normalmente ele era feito com a presença do consultor na loja, com o assistente ligando, com o recebimento dos e-mails no prazo, também através de consumidor oculto. Hoje em dia é bem comum que se faça PF considerando que as câmeras têm que estar ligadas, para, por exemplo, essas prateleiras estão devidamente abastecidas com os produtos certos,
os produtos da campanha. E, no geral, as franqueadoras, elas fazem a consultoria, o treinamento, a divulgação, a parte mais pesada mesmo de trabalho, de treinamento e de motivação com a equipe própria. E, no geral, o trabalho de auditoria, o trabalho que dá mais conflito com o franqueado, elas terceirizam, como, por exemplo, o próprio auditor do PF ou o consumidor oculto, também normalmente é terceirizado. Para a franqueadora, pessoal, como eu disse lá no início, não tem ferramenta melhor, porque o PF, primeiro, garante padronização, traz ferramentas de gestão em vários aspectos. O PF, que eu conheço que tem maior número de páginas, tem quase 300 páginas. Você sabe que é um manual de 300 páginas? Depende de muito conhecimento, depende de muito trabalho, muita dedicação para criar, para chegar a esse ponto. Se você ideia, um programa desse é implantado em pelo menos 2 anos, no mínimo 2 anos. Ele é implantado, ele não fica pronto. Na verdade, nunca está pronto, ele está sempre melhorando, se adequando às novas realidades. O PF também traz controle de qualidade, de limpeza das lojas, de arrumação. E isso faz com que a marca ganhe a sua personalidade, que torne o negócio escalável, porque se tem procedimentos neste nível, eu posso abrir loja em todo o Brasil, sabendo que eu tenho uma equipe preparada para manter esse nível de atendimento, de arrumação, no Brasil inteiro. E para o franqueado, pessoal, é só trabalho? Compensa o reconhecimento que a franqueadora falou que vai ter, caso ele seja um bom franqueado? Olha, eu já vi muita briga em torno de PF. Assim, é coisa de tipo de querer sair na mão com o consultor em loja. O consultor que vai querer defender um procedimento que o franqueado não entende como justo para ele, e não tem muita justiça. Cria-se as regras na franqueadora, numa reunião estratégica, e fala assim, olha, se a loja tiver um cabelinho no chão, é suja. É assim a estratégia? É assim a estratégia. O consultor, coitado, tá lá para tomar porrada, é para isso que ele é contratado, e para amansar o franqueado nesse momento, né? Então, pessoal, assim, o consultor, coitado dele também, né? Não tem muito o que fazer, mas a estratégia é criada e o franqueado muitas vezes discorda dessa estratégia, porque ele quer, no geral, a liberdade dele, porque ele quer dar as justificativas, né, para os problemas encontrados durante as visitas. Então é muito comum. Mas saiba, franqueado, que você só entrou nessa rede provavelmente porque você via lojas padronizadas, lojas bonitas, lojas limpas, e isso te chamou a atenção. Mas o trabalho que dá para chegar naquele ponto, você não sabia, é o que está por trás, né? E agora você está nessa rede que tem que fazer o mesmo trabalho para chegar naquela loja que você se encantou lá atrás. E o que traz de benefício, então, pessoal? O reconhecimento, pessoal, o reconhecimento é muito legal. Você, poxa, fui o melhor da minha região, melhor do meu estado, melhor da minha cidade, foi a melhor loja do Brasil, aqui tirou mais ponto no quesito não sei o quê, ou no outro quesito. Você, quando é empresário, você muitas vezes não tem ali alguém para conversar, para saber se você está indo bem. Então, o PF, ele funciona como uma espécie de chefe mesmo, de puxão de orelha. Olha, a gente ligou 3 vezes na loja, você não estava na loja. Isso é o cuidado com o dono dentro da operação. Por exemplo, Rafael, mas então não sou bem um empresário? Você é franqueado, e a gente, né, a franquia acredita dentro do programa dela que a presença do dono faz muita diferença, e faz, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. A presença do dono é essencial para o resultado do negócio. É quase assim, são pouquíssimos os negócios que já estão maduros o suficiente para rodar sem a presença do dono. Então, é essencial, tá no PF, e se eu ligar e o franqueado não tiver, vai perder ponto. Não tem que questionar. E se você se dá bem com essas regras, inclusive você dispara, porque se você gosta dessa competitividade, você vai acabar sobressaindo, né? Você não gosta de cobrança, você fica chateado, você joga contra, não é legal para você, não é legal o sistema de franquias para você, tá? Mas no PF, como o objetivo é você padronizar e fazer o negócio ser melhor, então você está dentro do negócio certo, que é uma franquia. Um programa desse, pessoal, para ficar maduro, eu entendo que ele tem que ter pelo menos 3 anos de foco total. A franqueadora lança, bem lançado, com evento, com a participação massiva dos franqueados, tá, dos consultores, tá, com treinamento massivo para a equipe interna. E depois do primeiro ano é quase que um café com leite. Segundo ano, vamos botar a prova. Terceiro ano está valendo. Os reconhecimentos são mais robustos. E a gente consegue já ir colocando um programa para rodar e a rede vem entrando no eixo. Isso é excelente. E quem não quer seguir o PF, provavelmente não quer seguir regras de franquia, então ele não está preparado para ser franqueado. Aí você fala assim, mas então eu vou embora, porque antes não tinha tantas regras, agora eu tenho. Mas se a franquia quer crescer, quer escalar, ela precisa ter os procedimentos bem consolidados. Então quer dizer que aquela pessoa realmente ela não está alinhada com esse pensamento. Então o interessante não é querer segurar a força, é querer negociar para que ela deixe o negócio, né, ainda repondo, né, o capital que ela teve, né, de investimento ou algo do tipo, porque ela não está mais se adequando àquele momento. Mas o fato é que para o franqueado que quer seguir um sistema de franquia com regras claras, né, o programa do PF ele é chato, mas ele ajuda muito. E para o franqueador que tem essa ferramenta, o domínio dessa ferramenta bem elaborada e com uma equipe comprometida com a ferramenta, é a melhor ferramenta que você tem para trazer resultado para o seu negócio.
E se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, deixa o seu like, compartilha para aquela franquia que não sabe o que é o PF, que não tem na franqueadora dela. Inclusive, a Ferrer Franchise pode te ajudar a elaborar o PF do seu negócio. Tá bom, pessoal? Valeu!